Após aproximadamente 7 horas de julgamento, Bruno Henrique foi considerado culpado do caso das apostas, lá, né, que ele foi envolvido no cartão amarelo no jogo contra o Santos. E ele pegou uma pena de 12 jogos e uma multa de 60 mil, o que gerou uma revolta geral dos antes, né, da galera aí que odeia o Flamengo e principalmente também odeia o Bruno Henrique, e esperava que ele fosse ser banido por anos. Né, muita gente levantando aí casos de outros atletas envolvidos também com situações de aposta que pegaram muito mais tempo. E ressaltando que provavelmente deve ser porque é do time da Globo. Né, e deve ser porque o Flamengo compra todo mundo, o Flamengo é sujo, e por isso o Bruno Henrique pegou esse tempo curto, né, apenas 12 jogos, ainda levando em consideração que o Flamengo vai recorrer e vai pegar efeitos suspensivos, é bem capaz disso diminuir e o Bruno Henrique acabar cumprindo só no Carioca. A verdade é que existe sim essa chance. Eu vi o julgamento quase que inteiro, não vou dizer que eu vi inteiro porque muito tempo e eu não, né, tive que fazer outras coisas nesse meio tempo, mas sempre que eu podia, eu estava ali vendo o que estava acontecendo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto de julgamentos. Eu adoro sempre que tem, porque eu não fico vendo julgamentos aleatórios por aí, com assuntos que eu não tenho o menor interesse. Mas sempre que tem algo assim, que existe alguma relevância aí sobre o Flamengo, ou por algum assunto que me interesse, eu gosto de ver o julgamento. Eu, por pouco, não fiz direito, né, na época lá da minha... Escolhi uma faculdade. Eu quase fiz direito. E ao meu redor eu posso dizer que 90% do meu círculo social é de advogados. Minha mulher é advogada, meus tios são advogados, meus amigos, boa parte são advogados. É um assunto que eu gosto. O que não me faz de forma alguma um especialista, sequer um entendido sobre, mas eu gosto de ver os julgamentos. Eu vi esse julgamento e para mim é muito claro que para quem viu o julgamento, não talvez na íntegra, mas para quem viu pelo menos as sustentações orais, tanto da procuradoria, né, ou seja, quem estava atacando, né, quem fazia a denúncia, quem fazia a acusação, quem dizia basicamente que o Bruno Henrique estava errado, deveria ser punido, e quem viu a sustentação oral também da defesa, né, tanto do Bruno Henrique, principalmente a do Flamengo, fica claro que são casos muito diferentes. O do Bruno Henrique e o desses outros que são levantados, que pegaram anos de punição, que foram banidos do esporte. A diferença, para mim, a principal, tá em algo que é o Bruno Henrique ter feito algo contra o Flamengo. Esses jogadores, né, que foram banidos em outras situações, seja tomando amarelo, seja prejudicando de fato, sei lá, fazendo um gol, enfim. Não importa qual foi, né, o que o cara combinou com na época lá a quadrilha que deu um dinheiro para eles fazerem algo e a aposta bater. Esses caras todos fizeram algo contra o seu clube. Seja tomar um cartão amarelo. Era algo que prejudicava o clube. Nesse caso, não prejudicava o Flamengo. Ah, então, mas qual a diferença? Não tomou um amarelo, aí prejudica. Aí quando é com o Flamengo não prejudicou? Não, a diferença é muito simples. O Bruno Henrique tinha sido orientado pelo Flamengo a tomar aquele cartão. Certo? Então, essa é uma diferença muito grande. Não havia prejuízo ao clube. Até não só o advogado, né, não só o procurador, né, quem estava acusando, levantou essa hipótese e também o delegado da Polícia Federal, se eu não me engano, que foi depor, ele falou sobre, era um prejuízo ao Flamengo, tanto era um prejuízo ao Flamengo, que o cartão amarelo era critério de desempate, né, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é o 5º ou 6º critério de desempate, e se houvesse um empate nesse nível, esse cartão poderia fazer o Flamengo perder um campeonato. E aí o advogado do Flamengo falou, olha, o 5º critério de desempate não faz prejuízo ao Flamengo, nunca um campeonato foi decidido pelo 5º critério de desempate, e nesse campeonato, se a gente for olhar a prática, o Flamengo ficou atrás ou na frente por uma questão de saldo de gol e não um cartão amarelo. Então dizer que houve prejuízo ao Flamengo, não houve, e, além disso, foi um cartão que foi orientação do clube. E o próprio STJD lá, né, quem estava julgando ali, né, eram os auditores, não eram nem juízes, eles falavam isso, que tomar cartão, forçar o cartão, o terceiro cartão, para não jogar um jogo, né, que no caso ali ele forçou para não jogar contra o Fortaleza e jogar contra o Palmeiras, isso não é um problema. Isso é algo que ali se entende, né, existe essa jurisprudência de que isso não é problemático. Pode acontecer. Outro fator que era muito importante para o Bruno Henrique não ter uma punição tão grande quanto desses outros atletas é o fator financeiro.
Esses caras que foram aliciados por quadrilhas que ofereceram valores para eles fazerem isso, né? Para tomarem um cartão, ou, sei lá, serem expulsos, fazerem gol contra, sei lá. Fazer algo, né, no jogo ali que fizesse a aposta que eles fizeram antes bater. O Bruno Henrique não ganhou nada financeiramente. Então, ele não mudou o resultado do jogo, porque aquilo já aconteceria com os caras apostando ou não, com a informação sendo passada ou não, né? E ele não ganhou nada com isso, financeiramente. O irmão ganhou, tudo bem. Ele não teve esse valor para ele. A gente pode, sim... Eu não acho certo, tá? Que fique claro, o irmão ganhar. Eu acho que, por exemplo, digamos que o Bruno Henrique quer dar um dinheiro pro irmão, pega, tira do bolso, o Bruno Henrique ganha muito bem. E se eu não me engano, aqui eu posso estar sendo bem leviano, porque eu não sei mesmo os números. Eu lembro que foi falado na época algo por volta de 10 mil. O Bruno Henrique, 10 mil, não faz nem cócegas, né? O cara ganha, sei lá, 1,5 milhão por mês. Então, se ele queria ajudar o irmão, dava o dinheiro na mão do cara. Agora, não dá pra botar o mesmo peso de alguém que fez... comete, né, essa questão das apostas e tal, né, é cooptado por uma quadrilha de aposta e ganha um dinheiro, e é pago para fazer isso. O Bruno Henrique não foi pago também. Então temos aí mais uma diferença muito grande, tá? E eu acho que a terceira diferença que também, assim, é muito importante é o fator do Bruno Henrique ter passado uma informação que aí eu acho que foi até o próprio advogado do Flamengo, agora eu não lembro se foi o advogado do Flamengo ou do Bruno Henrique, mas que fala sobre a informação privilegiada, porque eu acho que é aí que mora a grande questão desse caso. O Bruno Henrique passou uma informação privilegiada pro irmão, que era, eu vou tomar cartão nesse jogo. E aí o que o advogado, que agora eu não lembro se era do Flamengo ou do Bruno Henrique, levanta essa informação era tão privilegiada assim? Se você for procurar, gente, existem vários perfis, né, de criadores de conteúdo, assim como eu, mas que são voltados para aposta. E esses caras vão te falar apostas ali que eles acham que vão bater, não necessariamente porque eles têm uma informação privilegiada, eu acho que na maioria das vezes não é esse o caso, mas sim porque eles observam um padrão e eles falam, bem, aqui tem tudo para esse padrão acontecer. E eu mesmo já vi, porque eu sigo alguns desses perfis, apesar de não ser uma pessoa que tem tanto costume de apostar, você vê ali que eles falam muitas vezes, próximo jogo é contra um adversário mais fraco, o outro jogo é muito importante, esse cara vai forçar cartão. Ou então, próximo jogo, esse cara deve estar na seleção. Ou esse cara tá machucado, ou, né, tá sentindo, sei lá, vai ser preservado no próximo jogo. Pode forçar o cartão. Nesse caso, também a gente poderia imaginar isso. O próprio advogado é isso, novamente, não lembro qual dos advogados, mas ele fala, qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol sabe que havia essa possibilidade. A gente sabia que o Bruno Henrique estava pendurado, a gente sabia que o próximo jogo era contra o Fortaleza, a gente sabia que o outro jogo era contra o Palmeiras. Então, imaginar ali que esse cartão era tão... era possível, não é tão difícil. Isso tira o fator de que é errado ele falar pro irmão? Não. Agora, não é uma informação do nível, assim, algo muito... algo que ninguém sabe, entendeu? É uma informação privilegiada? Mas não é uma informação privilegiada no nível de, algo muito fora da curva, entende? Então isso também, eu acho que contou como um atenuante. E eu tô falando isso não é porque eu acho não, tá? Isso foi citado pela defesa do atleta e do clube. O Flamengo, mandou um advogado, né? Um advogado do clube, para esclarecer, para fazer um depoimento sobre se sentiu lesado ou não, porque, como eu falei, isso era algo importante. Um dos principais, né, artigos, novamente, é que eu não vou saber falar direito, né, na parte jurídica, mas um dos principais artigos que poderia aumentar essa pena era sobre isso, era sobre causar dano ao clube, e o clube foi lá falar, eu não eu não sofri dano, porque eu orientei a tomar esse cartão. E isso foi levantado pelo clube também, né, sobre a questão de ser uma informação tão privilegiada assim ou não. Então, no geral, o que eu acho e aí a gente chega, na verdade, no ponto. Então, o Bruno Henrique não é ruim em nada? Ele pode simplesmente pegar e ficar falando coisas secretas do clube para beneficiar? Qualquer jogador agora pode fazer isso? Não. Até por isso que ele foi condenado, né? Ele foi considerado culpado, ele foi condenado. Mas a pena foi
porque ele feriu, né? Agora eu não vou lembrar exatamente o termo, mas ele feriu a ética do esporte. Agora, não dá pra comparar a atitude do Bruno Henrique com a desses outros caras que sofreram anos de punição, foram banidos e tal. São atitudes muito diferentes. E para mim tá muito claro, assim, é isso. Quem viu o julgamento entende bem o que aconteceu. Quem não viu e tá só falando, pra mim é muito claro que é porque realmente quer que o Flamengo e o Bruno Henrique sejam prejudicados. Não tá preocupado com uma questão de justiça e tal. É pra falar que é o time da Globo, e meu Deus, é o sistema, é o time sujo. E aí, meu irmão, vamos falar sempre. Vamos falar em qualquer situação. O Flamengo pode ganhar no time da Série C, vamos falar que foi roubado. A gente sabe como é que é, né? Eu realmente entrei nesse julgamento achando que o Bruno Henrique ia ser punido de forma bem mais severa, tá? Mas por quê? Porque eu não sou advogado, eu não tinha visto nenhum argumento das defesas, e parecia algo que é isso. Se você não olha para os detalhes da forma como julgou, né, como a STJD julgou, como a defesa apresentou a defesa, você pode olhar de fato como, é tudo a mesma coisa, é tudo aposta, tem que punir para sempre. Só que existem essas diferenças que são muito claras. Eu, como flamenguista, é óbvio que fiquei feliz. Acho que foi uma pena pro Bruno Henrique simples, perto do que poderia ser. E, de fato, como eu falei, eu acho que ele vai acabar cumprindo isso possivelmente no Carioca, e menos do que esses 12 jogos. E eu não acho que gere essa jurisprudência, né? Como muita gente está falando, mas agora qualquer um pode pegar e falar pro irmão. Porque, assim, foi algo muito específico. Entendeu? Qual é o outro caso que alguém pode fazer isso? Se a pessoa conseguir fazer a mesma coisa, você falar pro irmão que vai tomar um terceiro cartão amarelo quando foi orientado pelo clube a tomar e não ganhar nenhum dinheiro por isso. Aí, nesse caso, talvez a pessoa consiga ser punido apenas por 12 jogos. Qualquer outro cenário, mas aí o cara... Eu ouvi algumas pessoas falando, então eu vou pedir pra um cara me falar também e eu dou um dinheiro pra ele. Já é completamente diferente. Sabe? Já é completamente diferente. Eu vou falar pro cara tomar cartão. Já é completamente diferente, porque se não é uma orientação do clube, já não é a mesma coisa. Então eu acho que é um cenário que não cria uma jurisprudência perigosa, como muita gente quer ressaltar, muito por causa de clubismo, porque quer dizer que o Flamengo está fazendo mal, sendo que, novamente, não é uma questão do Flamengo, não foi o Flamengo que decidiu isso, foi o STJD. E, enfim, eu acho que é isso, assim, eu acho que foi uma punição que não foi severa, assim, não acho que foi, mas me pareceu justa. Por tudo isso que eu falei aqui, por todo o julgamento que eu vi. Novamente, é importante ressaltar que eu não sou advogado, que eu não entendo disso. Eu tô só falando aqui o que eu vi ontem do julgamento, o que eu vi depois sobre, né, alguns advogados falando e tudo mais. Ainda existe, pelo que eu entendi, um processo na justiça comum. Essa foi a justiça desportiva, então não é dizer que o Bruno Henrique está 100% livre. Ontem, até mesmo, como eu falei anteriormente no vídeo, um delegado da Polícia Federal foi dar um depoimento, né, ali como testemunha, se eu não me engano. E esse cara, ele é um dos chefes, né? Novamente, não estou falando aqui os termos provavelmente mais corretos, mas ele é um dos caras que estava por trás ali da equipe da Polícia Federal que descobriu essas coisas, né? Das mensagens do Bruno Henrique e tal, fez a busca e apreensão, enfim. Então, isso ainda pode ter algum desdobramento. Mas, por hora, eu acho que a parte esportiva, que é o que mais interessa pro torcedor, tá resolvida, e observar, né? Como é que vai ser o recurso e tudo mais. A gente fica feliz por ser um ídolo, né? Por ser um ídolo que seria muito triste se o Bruno Henrique terminasse a trajetória dele no Flamengo punido por anos, né? Basicamente aposentado por uma punição por causa de aposta. Mas, enfim, achei justo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Acharam justo? Acharam pouco? Acharam muito? Diz aí.